Eu vou dividir esse workshop em dois momentos. O primeiro vai ser aqui uma apresentação, que eu não quero gastar muito tempo na apresentação, quero gastar mais tempo ali no código para a gente olhar como as coisas funcionam de fato, mas eu acho que vai ser importante para rever. Chantal, eu só não. Você poderia me dar uma ajuda? Eu não lembro exatamente se é Uhum. para ser ministrado em inglês ou português. Em português, sim. Ah, ok, ok. Beleza. Então vamos lá. É, Como vocês já devem saber, é, recentemente, eu acredito que foi em setembro do ano passado, setembro, outubro do ano passado, ahm, foi fizeram um release, né, da nova versão do Spring Boot. E nós estávamos trabalhando ali com versões 3x, que eram então, tinham subversões, vamos dizer assim, né, improvements no 3, só que agora tiveram mudanças e melhorias maiores ali no ecossistema do Spring Boot, e é isso que nós vamos ver. Algumas melhorias no Spring Boot e também algumas novas funções que são interessantes e que foram disponibilizadas pela equipe do Spring. Então, aqui tem um resumo. A apresentação está em inglês, mas eu acho que é tranquilo da gente perceber aqui o que se passa. A primeira delas é a configuração modular. Então, tudo que a gente conhece ali no Spring Boot, no POM XML, a maneira de importar as dependências, elas mudam. Porque isso a gente vai olhar ali mais na frente, mas tornou uma coisa mais clean e uma coisa mais leve. Então, tinha toda aquela história, né, de que as aplicações Java tinham um peso muito grande, que as dependências, às vezes vinham dependências inúteis para aquele projeto, né, não que sejam inúteis no todo, mas aí mexeram nisso. A segunda coisa foi um versionamento de APIs nativo. Então, o que, que acontecia antes, né? A gente tinha que ficar criando muito boilerplate, muito workaround, ou gambiarra, para quem entende esse termo, para fazer versionamento de API. Agora é já é, uma coisa já embutida no Spring. A terceira coisa que nós vamos falar aqui é sobre os nulls. Ou seja, agora a gente tem dependências no Spring 4, como os JSpecify, que nos permitem ter maior previsibilidade em relação a null pointers. Então, aqui, especificamente, não é algo exatamente do Spring 4, mas nós vamos colocar também essa dependência chamada null away. E aí nós vamos ter uma dupla prevenção aqui de null pointers. É um ponto bem interessante aqui da apresentação. Depois nós vamos falar também de outros dois pontos muito fishes, que são os clientes declarativos, ou seja, tem agora uma nova forma de utilizar clientes HTTP dentro da sua aplicação, ou quando isso acontece, né, quando a gente quer fazer uma requisição para serviços de terceiros dentro do nosso back-end. Então agora ficou bem mais fácil utilizando interfaces igual a gente usa no JPA para enfim, acessar esses dados desse client. E uma nova feature muito interessante é a integração com OpenTelemetry, é, que agora é nativa, então é muito fácil da gente criar, ter logs, métricas e dados da nossa aplicação com OpenTelemetry. Também vai ser algo que a gente vai explorar aqui nessa apresentação. Então, modular auto configuration. Como eu disse a vocês, esse aqui é um exemplo de uma dependência. Quando a gente existiam, né, até o Spring 3, muitas dependências que tinham muitas subdependências, vamos dizer assim.
Então, quando você tem, por exemplo, deixa eu ver, acho que tem algo aqui, ó. Quando você tem aqui o H2, então no Spring 3, quando eu queria ter um H2 na minha aplicação, eu simplesmente colocava essa dependência. Dependência, Group ID, com H2 Database e H2. Ponto. Era isso que eu precisava. E nesse caso, eu já teria tanto o H2 em si, que é o banco de dados em memória, quanto o console do H2, que é para acessar, para conseguir visualizar os dados, etc. Então, o que a gente tem aí? A gente tem na verdade, a gente tem duas dependências em uma só. Tem vezes que eu vou precisar mesmo tanto do H2 quanto do console, mas tem vezes que não. Então, no do Spring 3, a gente não tinha essa possibilidade de desacoplar o H2 do H2 console. Então, agora no Spring 4, você precisa ser explícito e dizer, olha, eu quero tanto o H2 quanto o H2 console. Então, isso muda, é dessa maneira que se muda, né, a forma de importar essas dependências. Então, não fica essa coisa mágica, né, como está aqui no título, é coisa mágica, né, coloca uma dependência e está tudo lá, sem saber o que está acontecendo exatamente. Agora é uma coisa mais explícita e você tem mais controle sobre as suas dependências. Outra coisa bastante interessante é também o gerenciamento de bins de maneira via configuração. Então, tem features, tem componentes na nossa aplicação que a gente pode simplesmente ligar ou desligar, dependendo de configuração. Então, o que acontece? A gente tem aquele ciclo de vida, né? Que é, por exemplo, o registro, a gente tem os componentes, aí quando a gente liga a aplicação, os componentes são registrados, eles são alocados na memória, e isso acaba impactando também no tamanho da aplicação, entre outras coisas. Então, isso aqui é uma outra feature que é possível a gente explorar e a gente usar para também, de certa forma, configurar melhor a aplicação no sentido de gastar menos memória, entre outras coisas. Ou até ativar e desativar partes da sua aplicação usando esses triggers. Outra coisa aqui que a gente tem também, e eu falei ali no início, né, de certa forma no índice, é sobre versionamento de APIs. Então, muitas vezes, quando a gente está refatorando o nosso sistema, ou quando a gente está, enfim, com versões em paralelo de APIs, é comum a gente criar aquelas lógicas customizadas de roteamento. Então, o mesmo endpoint precisa, sei lá, ter produto V1, e aí colocar isso, né, na URL, porque daí ele vai para o endpoint certo, para o controlador certo. Aí tem que criar esses prefixos, tinha que criar filtros, bibliotecas, entre outras coisas, para fazer esse manejo, né, de qual versão da API aquela requisição ia encontrar. Agora não. No Request Mapping, a gente consegue, no nível do próprio framework, usando os headers ou outros tipos, né, de parâmetros, como query params or content, a gente consegue fazer esse desvio de fluxo aqui para dizer, olha, esse get vai pegar, por exemplo, a versão 1 do produto, é um produto com descrição, e a versão 2, e esse outro get vai pegar outra versão. Então é um negócio bastante simples, zero dependências e, consequentemente, muito mais performático.
Isso é bem simples, porque aqui no Application Properties a gente só coloca ali qual vai ser o parâmetro que vai ser procurado para definir a versão. E aí, o controlador, a gente coloca esse parâmetro aqui, por exemplo, API Users Version 1 or Version 2. E aí, muito simplesmente, quando você faz esse exemplo aqui é no headers, quando você faz a requisição, você coloca lá no corpo da requisição, nos parâmetros, ou nos headers nesse caso, o API number aqui, né, a versão da API. Então é muito tranquilo, é uma configuração do jeito que a gente já conhece, via Application Properties, e negócio bem simples, não tem nenhum segredo. Outra coisa aqui que, na minha opinião, talvez isso seja uma das coisas que o Dev Java mais sofre, que é em prever e prevenir também, né, os nulls, e chamam mesmo de bug do milhão de dólares. Eu acho que tem algumas pessoas que se referem ao null dessa maneira, que enfim já causou muita dor de cabeça e às vezes causa, que é uma forma, são duas formas aqui da gente conseguir interceptar esses nulls. Então, o JSpecify, né, ele está sendo adotado como um padrão aqui no Spring 4. E aí, o JSpecify cria uma maneira da IDE detectar os nulls. Então, quando você vai especificar lá no teu record ou na tua DTO, alguma coisa assim, que aquele campo pode ser null, ele vai ler o código no sentido de falar, ó, se esse campo aqui pode ser null, quando você tenta acessar uma propriedade que pode ser null sem fazer uma verificação, ele vai te dar ali um erro. E eu vou mostrar exatamente aqui como fica no código, mas é bem interessante. Isso é na hora que você está ali desenvolvendo o código. Mas também, se você deixa passar por algum motivo, ou se esse código já existe, é legado, e você quer fazer esse check, tem também o null away. O null away, ele é uma dependência que pega esses potenciais null pointers e na hora de compilar, ele dá um erro. Então você não consegue compilar o código com potenciais null. Então é muito, muito interessante. Então é bem como esse gráfico aqui está demonstrando, né? Antes a gente codificava, compilava, fazia deploy, e aí, pá, muitas vezes só lá nos testes que a gente ia conseguir achar um null, ou mesmo no pior dos casos em produção. Mas agora não. Agora, fazendo o código, na hora de fazer o código, na hora de compilar, a gente já consegue ter uma boa noção e mitigar, e não completamente, mas assim, pelo menos grande parte desses erros. E claro, né, ter um deploy mais seguro. Então, tem até aqui uma demonstração. Então, quando a gente quer usufruir dessa funcionalidade, a gente tem que ter um package info dentro do package e aí colocar as respectivas annotations e aí, por exemplo, você colocar um nullable em alguma função ou é, em algum atributo. É, outra coisa muito legal aqui que a gente vai também passar vai ser nesses clientes declarativos para HTTP. Então, provavelmente vocês já devem ter se deparado com REST Template, que é a forma que até o Spring 3
a gente está utilizando essa maneira, é a maneira que a gente utiliza, né? Mais comum utilizar esses web clients dentro da nossa aplicação. Só que, enfim, ele tem uma certa... Ele tem bastante boilerplate. Não sei vocês, mas para mim sempre foi um sacrifício mocar e fazer esses testes unitários dessas chamadas HTTP. Mas agora no Spring 4 tem essas interfaces que a gente consegue utilizar com os HTTP clients. Então, tem menos boilerplate e é bem mais fácil de mocar dentro dos testes usando o Mockito Bean. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo. Aqui é um exemplo da definição da interface. Então, por exemplo, a gente tem para products, a gente tem product client, e aí tem, por exemplo, a interface fazendo um contrato, né, com essa requisição. Então, também é muito simples, né, de fazer o registro e a utilização. Porque daí a gente só pega lá um product client, get product e manda o parâmetro, né? E a gente já vai ter esses dados, já vai ter essa requisição ao serviço terceiro de maneira bem clean, bem simples. E o OpenTelemetry, suporte aqui, né? O OpenTelemetry, que agora é uma integração nativa. Então agora está bem mais fácil para fazer traces, metrics e logs das nossas aplicações. E tendo ali um simples Dockerfile, você já consegue levantar em questão de minutos uma interface do Grafana e conseguir ter métricas ali da sua aplicação com gráficos de várias métricas, de logs, etc., na tua aplicação. E também é bem legal é bem fácil também de configurar via properties. Então, basicamente, você só precisa fazer esse tipo de configuração no properties, criar esse bin do OpenTelemetry e basicamente é só isso que você precisa fazer para ter gráficos bem interessantes. Então, aqui tem uma tabela de comparação sobre as formas, o que era feito, né, no Spring 3 e agora como é que isso está. Então, a configuração saiu de um jar monolítico, gigante e com várias coisas lá dentro que nem sempre a gente precisa, para uma coisa mais modular e mais explícita, lembrar lá do exemplo do H2. Versionamento de API agora é nativo. No safety, a gente tem JSpecify como standard. HTTP client, utilizando o HTTP Exchange e usando as interfaces muito fácil, menos boilerplate. E observability muito, muito, muito easy de criar. Eu tenho esse repositório aqui no meu Git, pessoal. Ao final eu vou passar o link para vocês. Eu acho que aqui até dá para clicar. Eu passo aqui para vocês no chat, se alguém quiser ir explorando. Só um pouquinho que eu acho que o Docker tá comendo a minha memória. Aqui.
Ok, tá no chat da reunião. E para quem está assistindo a gravação, né, também está aqui. Pode dar um pause aqui. Eu acho que eu fechei a apresentação, mas tudo bem. Mas basicamente eu vou mostrar de novo ali a URL. Ok, pessoal, vamos então dar uma explorada aqui no código. E a primeira coisa é, como é que você... Tá dando para ver? Como é que tá? Tá muito pequeno? Esse monitor aqui, ele é ultra-wide, então às vezes fica meio pequeno. Deixa eu só dar um pause aqui nessa cena do Docker, que eu acho que tem muita coisa rodando. Eu consigo ver. Consegue? Tá. Beleza. Eu vou aumentar só aqui para uns 120 no máximo. Aqui, 120 acho que tá fixe. Ok, vou dar um pause aqui no Docker, que eu acho que ele me libera uma memória. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode dar uma olhada é no POM. Então, como eu disse a vocês, antes a gente tinha que colocar... muitas vezes a gente só colocava ali a dependência, por exemplo, H2 da database, e a gente já tinha tudo, né? Aí aqui nesse caso a gente está tendo que ter as duas. Esse aqui é um dos exemplos. Aí poderiam até perguntar, falando, nossa, mas o pão vai ficar mais verboso, né? Ele vai estar maior. Sim, realmente isso acontece. Mas tem uma maneira de você usar uma... Tem uma maneira... se eu não estou enganado, tem uma configuração aqui que você pode colocar no POM que é para usar a maneira antiga. Então, você continua usando o Spring 4, mas aí você pode voltar a configuração do POM para a maneira que era utilizada até o 3. Então, é, eu vou aqui... Na verdade, isso é bastante tranquilo. Agora eu vou passar também por aquela configuração por módulos. Deixa eu ver aqui no Application Properties. Ó, aqui a gente tem uma... aqui a gente tem essa configuração que eu... Pricing Enabled... exatamente. A minha aplicação, ela é uma aplicação de e-commerce. Foi que eu tentei usar aqui como um domínio. E aí a gente tem catálogo, cliente e pricing. E aí, vamos pensar que muitas vezes e-commerce é uma coisa sazonal. Então, vamos colocar aí que na Páscoa ou no Natal nós temos desconto. E aí, muitas vezes, você pode querer ativar ou desativar um desconto dependendo dessa data. E isso pode ser uma configuração que você coloca na aplicação. Claro, podem existir outros exemplos melhores, mas eu acho que aqui é mais para mostrar tecnicamente como isso vai funcionar. Então, eu coloquei essas duas propriedades aqui, que é e-commerce pricing enabled, true, e e-commerce pricing discount rate 0,15. Então, no meu caso aqui, eu tenho um default calculator, só que eu tenho aqui um configuration, uma classe de configuração, que aí eu uso essa anotação aqui, enable configuration properties, que vai dizer o quê? Olha, aqui eu vou usar propriedades de configuração para
habilitar ou desabilitar certos componentes. Então, esse aqui é um exemplo. Ó. Aqui a gente coloca condicional onProperty e essa propriedade e né, esse código ele vai ser ativado ou desativado de acordo com aquela configuração. Como eu estou true, então se ele tem having value true, ele vai fazer um desconto, ele vai retornar vai executar essa parte do código, né? E se não, não. Esse having value false, ele vai fazer o no discount. Então, isso aqui ele está calculando, né? Aquele discount rate, ele está tirando daquela propriedade. Então, o próprio percentual de desconto eu posso mudar via configuração. Desculpa, foi aqui no... Deixa eu fechar tudo menos dessa. E aí, por exemplo, aqui eu retorno esse calculate final price utilizando o base price daquele produto, que vai ser 1 menos o discount rate. Então, o preço vai ser 85% do original, ou seja, 0,15 de desconto. Ou o contrário, né? No discount. E aí, tipo, o rate de desconto é 0 e ele calcula o final price, que é o mesmo que o base price, que é sem desconto. Então, você consegue utilizar fluxos, você pode disparar fluxos diferentes também na sua aplicação, só com configurações. E isso também é interessante porque você poderia fazer isso, sei lá, de alguma outra forma, criando uma propriedade, fazendo um if a partir disso. Mas aqui é interessante que o próprio bin ele não ocupa espaço na memória. Então é uma forma também de otimizar a sua aplicação. Então tudo isso vem naquela velha crítica de dizer, as aplicações Java são gigantes, elas sobem muita coisa na memória, que ficavam fazendo aquela falsa dicotomia, né, entre, por exemplo, o Quarkus e o Spring, tipo, o Quarkus é mais lean, né, ele é mais eficiente, é mais leve. Sim, porque tem menos, tem outro foco, né, que é ali mais para para utilização na cloud, ambientes com requisitos de muita velocidade, pouca memória, ou de otimização, etc. Mas existia muito essa pecha de que o Spring e o Java, até o Java no geral, né, que ocupa muita memória, que é lento. Então, essas coisas aí, eu acho, né, que foi a intenção da equipe do Spring de diminuir diminuir esses tempos, enfim, aumentar o desempenho da aplicação. Mas beleza, acho que aí a gente tem esses dois pontos. Depois, o que nós vamos falar aqui? Próximo ponto. API version. Nós temos aqui o catálogo de serviços. Ou melhor, nós temos aqui o catálogo, que seria onde nós temos os produtos. E aí nós temos um controlador de produtos. Então, olha o que nós temos aqui. Uma configuração já nativa, né, utilizando a própria anotação do get mapping, para configurar as versões da API. E aí, o que eu estou fazendo aqui para diferenciar essas coisas? Que eu vou beber uma água aqui.
Aqui no meu caso, eu estou utilizando, na verdade, estou dando só um log aqui, ficou meio confuso, mas isso aqui é só um log. É, eu estou utilizando aqui, por exemplo, a barra products, então é um request mapping para barra products, e aí a versão 1, eu estou retornando os produtos, estou dando um fetch products e mapeando eles para a versão 1, ou seja, V1 é, uh, é uma versão dos produtos que retorna só ID, nome e final price. Já quando é V2, ele retorna um outro tipo de produto. Então, assim, vai ter ID, vai ter nome, vai outra formatação do produto, né? Vai ter categoria, vai ter o preço final com desconto, vai ter descrição, entre outras coisas. Então, aqui, muito simplesmente, se eu mandar no corpo da aplicação 1 ou 2, ele vai ter resultados diferentes. Isso aqui é um exemplo de como seria, por exemplo, um versionamento da API. Se eu tivesse tendo, enfim, como eu posso dizer, uma refatoração ou alguma coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, se tivesse produtos diferentes, né, uma nova versão de um app que vai consumir essa API. Então, se a gente for ver isso na prática, deixa eu ver se a aplicação está ligada. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou solicitando API barra products, versão 2. E aí ele tem, ó, ID, nome, categoria, final price. E aí o mesmo endpoint, sem colocar nada aqui, né, V1, etc. Eu posso mandar aqui versão 1. E aí o mesmo endpoint responde com dados diferentes. Então, é bem tranquilo nesse sentido aqui de fazer versionamentos. Fica uma forma bem clean de fazer isso. Ok, versionamento. Vou dar até uma olhada aqui no Readme. O Readme tem um scriptzinho aqui só para a gente não perder nada. Opa. Modular configuration, a gente falou. Ok. Agora vem nessa parte interessante aqui. JSpecify e o null away para null safety. Então, vamos pensar aqui junto. Isso aqui não é exatamente uma boa prática, tá? Mas já vamos pensar aqui, ó, quando na versão 2 a gente pediu os produtos e aí o produto ele tem diversos parâmetros, né? Então, vamos olhar aqui o produto em si. Eu tenho um record aqui para o produto que vai definir como é o produto. Então, eu tenho long ID, string names, category, base price e a descrição. Só que eu coloquei aqui, ó, primeiro, importei JSpecify no product e coloquei que a descrição pode ser nula. Então, ela é nullable. Também, só lembrando, tem essa outra configuração aqui, tá? Para o package info, para null marker. Então, o que acontece? Se, beleza, isso aqui deve estar no service, mas vamos, por enquanto, só trabalhar aqui. Mas se eu quero dar um system out da descrição do produto, e essa descrição pode ser nula, então diz a boa prática que eu tenho que checar se isso não é nulo. Mas vamos supor que por algum problema eu fui lá e esqueci e quero pegar a descrição e pegar alguma propriedade da descrição, principalmente, que é mais perigoso, né? Eu vou ter
esse aviso aqui. Então, ó, a invocação do método length pode produzir null pointer exception. E aí, o que a própria IDE sugere? Fazer olha, é diferente de null para poder acessar. Só que, ok, isso é muito bom já ter aqui esse erro, né? Na verdade, isso aqui é até um info, né? Mas aí vamos supor que por algum motivo eu, sei lá, esqueci isso, e aí eu quero compilar meu código e o que acontece? Isso ia gerar um problema lá na frente. Então eu vou dar aqui um clean install e aí a gente vê que interessante. Ele começa a buildar ali o snapshot. E aí, na hora que ele vai compilar essa classe, ele me dá Gereferenced expression product description is nullable. Então, ele vai falar, olha, você está tentando acessar uma cena que pode dar null e parou a minha compilação. Então, se eu voltar aqui e ou fizer a checagem, né, ou deixar de usar esse código, aí eu vou poder fazer a minha compilação tranquilamente. E aí, para usar essas coisas, é muito, muito simples. O JSpecify você tem que trazer aqui pelo POM, então é só colocar essa dependência aqui. Só que o null away, o JSpecify é o que mostra o erro ali na IDE. O null away, ele é um plugin que não é necessariamente do pessoal do Spring, né? Ele foi feito com o pessoal da Uber, da Google e tal. Então, aí você tem que colocar ele via configuration. Então, ele foi um pouco mais verboso aqui para colocar no POM. Não é só colocar a dependência ali dessa forma. Então, provavelmente, vamos ver aqui o meu build deu certo. Sucesso. E aí, eu já posso... me enganei aqui. Já posso iniciar minha aplicação. Readme aqui. Agora, essa parte interessante, gente, também do HTTP Client. Os produtos que eu tô trabalhando aqui nessa aplicação, eles não estão vindo de nenhum banco de dados. Na verdade, eles vêm diretamente desse client. Então, é aqui que eu faço a configuração dessa chamada no serviço de terceiros. Então, eu registro um bin e aí eu coloco lá. Primeiro, claro, primeiro eu vou definir, né, uma classe para esse catálogo. E aí vou fazer essa chamada para Fake Store API. E uma API pública aí que é de produtos para e-commerce. E aí é bem simples para fazer essa configuração do REST Client. Aqui você também já pode criar uma proxy para essa chamada. E aí
é simplesmente retornar uma factory com esse client. E a partir daí, a gente só precisa criar essa interface, né, para você poder obter os produtos. Então, assim como o JPA, que a gente pode colocar, por exemplo, Get Products by ID, enfim, e ali pelo nome da definição, você já consegue, pelo contrato ali, você já consegue fazer as operações. Então, você não precisa ficar fazendo toda aquela coisa de, tipo, ficar serializando, né, essa requisição. Então, você tem menos boilerplate, menos repetição de código para conseguir fazer essas chamadas HTTP, que fica bem menos verboso. E daí, por último, e não menos importante, na verdade, eu acho que até uma das coisas mais interessantes aqui é o suporte nativo a OpenTelemetry. É uma coisa muito tranquila de se fazer. Você vai ter uma classe de instalação, né, um appender para pro OpenTelemetry. E a partir disso, você vai ter que ter também ali no seu Application Properties algumas configurações. Então, nada mais. Essa configuração nada mais faz que o quê? Exportar via endpoints essas métricas, traces e logs. Então, é uma maneira nativa de recolha e também de exportação para esses dados. E aí, a partir disso, você precisa de deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho um Docker Compose, um Dockerfile aqui. E aí você precisa fazer o quê? Pegar um Dockerfile, rodar esse Dockerfile e criar ali a instância, né, para poder disponibilizar uma página do Grafana que vai usar esses dados. Então, eu já tenho ele aqui. Eu acho que no projeto tem em algum lugar aqui, talvez seja no... talvez seja aqui no README. Tem ali esse Dockerfile. Então, se vocês quiserem testar também, é bem tranquilo. Não? Ok, não, eu não sei se está aqui, porque faz um tempinho que eu já fiz esse projeto, mas é bem tranquilo. Você, aqui, eu acho que tem aqui essa referência que dá para... E aí vai ser bem fácil de subir isso via Docker. E aí o que vai ter disponibilizado para vocês? Vai ter algo como, a partir do momento que você tem isso aqui rodando pelo Docker, você pode aí recolher esses metrics, trace e logs da sua aplicação. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer várias requisições para products. A aplicação tá ligada? Tá, deve dar certo. Vamos fazer aqui para products várias vezes.
Então, como eu disse, tendo configurado esse appender, que é meio que boilerplate esse código aqui. Então, não vai mudar muita coisa se vocês fazendo isso na aplicação de vocês. E configurado esses endpoints, ou melhor, ter configurado tanto os endpoints quanto essas propriedades, e também terem criado aqui, né, essa instância do Docker com o Grafana e com as portas, com as respectivas portas, aí é só acessar localhost 3000 ou a porta que tiver configurada, e aí a gente consegue, deixa eu colocar aqui direto na porta, tá? Apresentação, e aí vocês vão ter acesso a isso. A um Grafana, e aí, assim, eu não sou o rei da observabilidade, então não conheço tão bem assim como essas coisas de correlacionar métricas, etc. Mas já dá para ver aqui que muito facilmente a gente tem muitos dados sobre a nossa aplicação. Então aqui, por exemplo, a gente tem HTTP Server Requests, soma de HTTP Server Requests, tem dados da saúde da aplicação, memória da JVM, uso de memória, JVM Threads, muitas métricas mesmo, by default. Então, tipo, se eu tivesse criado agora isso, sem mexer nada, essas métricas já estariam ali. Então, não é porque eu cheguei e fui montando esse dashboard aqui. Não, isso já estava, tipo, a partir do momento que você configura na aplicação, sobe a instância no Docker, sobe o container, acabou. Isso aqui já vai estar lá. Óbvio, né? Você tem que dar um tempinho para ir usando a aplicação para ele ir consumindo essa memória e fazendo as requisições. Mas aí tem uma cena legal, que daí isso já fui eu que fiz, que é criar dashboards com métricas que fazem sentido para você. Porque, sei lá, não faz sentido ficar olhando tudo isso quando só algumas coisas importam, né? Então você pode criar dashboards assim, ó, por exemplo. Para mim, o que importa aqui, então, são as requisições HTTP que eu fiz na aplicação. Então, antes, aqui eu posso mudar, ó, por exemplo, nas últimas 3 horas. Tá vendo? Então, antes de chegar aqui, eu fui fazendo alguns testes, fui brincando aqui com a aplicação. Ó. Então, por exemplo, tive um pico aqui de requisições, depois parei, depois fiz requisições de novo. Aí a aplicação ficou ligada aí sem zero requisições. Aí eu desliguei a aplicação um pouquinho para fazer outros testes, aí aumentou. Enfim, conseguem ver vários gráficos aí da sua aplicação. E tem dashboards prontas também. Ó, essa aqui eu peguei pronta lá do próprio site do Grafana. Então, por exemplo, HIP, não HIP, uso de CPU, entre outras coisas, ó, estatísticas de memória da JVM, database se estivesse usando, né? Coisas do Garbage Collector, mas isso não pegou dados. Enfim, uma série de coisas aí que a gente pode. Esse aqui é legal também, ó, logs info, tá vendo? Teve uns logs info. Você pode, tipo, por exemplo, ver quantos logs debug você teve aqui, trace logs, error logs, para ir dando uma olhada, né, uma big picture dos seus logs. Então, aqui dá para fazer muita coisa mesmo, para tipo, não ficar às cegas na aplicação. E aí, galera, eu acho que é isso que a gente tem para hoje. Antes de abrir para perguntas, eu só vou fazer um pedido para vocês. Aqui tem uma avaliação dessa formação. E aí eu vou pedir para vocês, por favor, avaliarem aqui a nossa formação. Que esses dados ajudam a gente a trazer coisas interessantes aí para vocês.
Então, tá aí. Se puderem avaliar, eu agradeceria bastante. Ok. E agora, não muitos minutos, mas agradeceria se tivesse perguntas. Ou comentários também. Pode deixar falar, não achei. Acho que a galera do Spring tá viajando, não precisava tudo isso. Mas, e aí? Também, qual que é a impressão de vocês sobre essas novas features? A que eu mais gostei pessoalmente, as duas que eu mais gostei pessoalmente foram a questão do null, prevenção de null e observabilidade. Achei uma cena muito fácil de fazer e que, enfim, ajuda nos problemas corriqueiros. Ok, pessoal, então eu acho que de toda forma é isso. Espero que vocês tenham gostado. É, Só quero deixar aqui um convite também para quem é aqui de Lisboa. Regularmente nós temos reuniões do JUG, que é o Java Users Group. Então vocês podem procurar no LinkedIn ou até na plataforma meetup.com, no Java Users Group. Eu fiz essa apresentação lá no mês de maio e, enfim, lá também é bem interessante, é um espaço bem interessante para que vocês possam, enfim, conhecer novas pessoas da comunidade Java, ver assuntos interessantes. Tem pelo menos uma reunião por mês e lá sempre rola muita informação legal. Tá certo, então é isso, pessoal. Eu vou encerrando aqui a apresentação. Muito obrigado, tenha um excelente dia e até uma próxima. Tchau, obrigado. Tchauzinho.